O anime começa com Shinaki, um jovem que chega a Tóquio para cursar o ensino médio, mas ao ir à residência onde vai morar, é confundido com uma menina, porque seu rosto e corpo pequeno parece ser de uma garota, e seu objetivo é ser tratado como homem, e não ser mais confundido com uma menina. Quando ele chega à residência, é recebido por Sunohara Ayaka, mas ela também o confunde com uma garota. Mais tarde, ela vai tomar banho, e pensava em como poderia viver por 3 anos com essa garota. Nesse momento, Ayaka entra no banheiro apenas com uma toalha, e diz a ele que por tradição, ele deve lavar as costas dela. Aki começa a questionar se deve ou não dizer a ela que é um homem, mas quando percebe que ele vai ficar calado, olha para Ayaka. Ele diz a ela que é um homem. Para sua surpresa, Ayaka permanece no banheiro, dizendo que ainda é um menino e que ela cuidará dele. Depois mordendo a orelha dele, fazendo que Shinaki desmaiasse. Quando acordou, ele estava no quarto e deitado no colo de Ayaka. Ele também percebe que ela o vestiu, e ela se desculpa por não ter acreditado que ele era um homem. Depois disso, ela prepara a comida e ele começa a se lembrar de como era tratado como uma menina e pensa em mudar isso. E imagina uma indecência entre ele e Ayaka. Depois disso, vemos que Aki tenta provar que é um homem de confiança, e para isso, ele quer ajudar Ayaka com suas tarefas domésticas, mas sempre que tenta, acaba provando que é muito desajeitado. No final, ele fica deprimido e explica a Ayaka por que está fazendo tudo isso. Mas ela lhe diz que se ele der um beijo na bochecha, ela finalmente tratará como um adulto. Quando ele estava prestes a lhe dar um beijo, Yukimoto Yuzo entra na residência. Uma menina que jura por tudo que sua altura está na média. Além disso, ela diz que era presidente do conselho estudantil. Kazami Yurin, a secretária do conselho estudantil, todas elas moram lá. E já passaram pelo que Aki passou por agora, pois a gerente era muito carinhosa com todos. E em seu quarto, Aki ainda está pensando em como Ayaka agiu com ele. Uma semana se passa e a data chega, cerimônia de entrada da escola, e as meninas vão primeiro e deixam ele sozinho com Ayaka. Ela lhe diz que as meninas são muito populares na escola, e isso faz pensar que ele não tem amigos e também não sabe como fazê-los. Então Ayaka se veste de colegial para ajudar Aki a se socializar, até que finalmente chega a hora de ela ir embora. Ao retornar, Aki lhe agradece, porque graças à ajuda dela, ele agora diz que tem amigos na escola. Um mês se passou desde que Aki chegou a Tóquio, e ele já está acostumado com tudo, mas quando ele chega ao dormitório depois da escola, descobre a Ayaka vestida de líder de torcida esperando por ele, enquanto Aki está fazendo sua lição de casa. Ayaka está torcendo por ele, vestida de líder da escola, e ele reclama, mas então as meninas aparecem e explicam que o festival de esportes está chegando, e Yuzuki diz que Aki vai participar da corrida das 3 pernas com Ayaka. Portanto, no dia seguinte, eles começarão a treinar. No dia seguinte, eles começam e treinam até entardecer, e ele aproveita para tomar um banho e descansar, quando de repente, Ayaka entra no banho e diz que vai cortar o cabelo dele. Aki concorda, e enquanto faz isso, ele acaba apagando, e quando termina, ela aproveita a oportunidade para entrar na banheira com ele, embora Aki fique assustado e não queria que ela estivesse lá. Já em seu quarto, Aki começa a pensar que até a chegada do festival, ele e Ayaka continuarão ficando muito próximos, e isso acontece cada dia que passa. E o treinamento se intensifica, e eles compartilham mais momentos juntos. Outro dia, em casa, Aki ouve um grito de Yuzo. Ele corre para o quarto dela para ajudá-la, mas encontra do jeito que ele vê ao mundo. Quando coloca uma roupa, diz que estava com medo da tarântula e pede que ele mate. Mas Aki se recusa, porque ele também tá com medo, e também faz uma piada sobre isso para Yuzo, e começa a chorar nesse momento. Sumire aparece para ajudar, mas ela também se assusta com a aranha, e Yuri nem se atreve a sair do seu quarto. Então, Ayaka aparece, que agarra a aranha entre os iceberg e joga pela janela. Depois pede a Aki para ir à compra com ela. Antes de saírem, Aki começa a se arrumar, e Yuzo pede para ele descobrir se Ayaka tem algum medo. E já na rua, enquanto faz as compras, Aki descobre que Ayaka está bebendo, mas ele começa a se dar conta de que durante todo o dia não ouviu mais nada dela. Quando eles retornam, Yuzo pergunta sobre o medo de Ayaka, mas ele não conseguiu descobrir nada, e dá a ele um VHS de filme de terror para assistir com Ayaka. Ela tenta, mas acaba tomando um apavoro do filme. Depois disso, as meninas começam a dar ideia para assustar Ayaka, mas Aki não estava gostando disso. Mas elas explicam para ele que, sabendo do medo dela, Aki poderia protegê-la, motivando ele então. Ele corre para perguntar a ela. Ele diz que tem medo do desconhecido. Então Aki entra quando ela está dormindo, e durante a noite, Aki vai vê-la, mas quando ele quer voltar, ela agarra o seu braço e puxa para sua cama, dizendo que tem medo de filmes de terror e que fingiu não se assustar por ele. E ela pede para eles dormirem junto, porque está com muito medo. Então no dia seguinte, as meninas encontram ele dormindo na mesma cama e de mão dadas. Mais tarde, Aki e Yuzo, conversando no quarto, ele pede a Aki para sentar ao seu lado da cama, para que possam ler juntos. Ele senta com ela, mas a coloca em suas pernas para que possam ler melhor. Nesse momento no mangá, ocorre uma cena picante, e ela se lembra que Aki é homem, e quando ele sente que está muito perto dela, ela foge gritando. Nesse momento, Ayaka entra em seu quarto com biscoitos. Ele pergunta o que aconteceu. Aki fala que não sabe, então Ayaka propõe interpretá-la e entender melhor o que passou na cabeça dela, fazendo que Aki fique desconfortável, porque ela o abraça e enfia uns pudim na cabeça dele. No dia seguinte, quando voltava da escola para casa, Aki sente que está sendo observado, e quando estava prestes a ir ao banheiro, ele percebe que quem estava observando era Sumire, que estava obcecada por Yuzo, e diz que vai observá-lo para descobrir por que a presidente fala dele o tempo todo, e quer saber o que ele tem que ela não tem. Eles acabam no quarto dela. Quando ela o estava observando, ela percebe que o dever de casa dele está mal feito, então ela o ajuda
terminá-la. Então mexe nas coisas dele e encontra um bicho de pelúcia, provando que os dois gostam de coisas fofas, e isso deixou Sumire muito animada. E Ayaka acaba vendo os dois e não entende nada. Sumire diz a Aki que agora ela entende tudo e sai pedindo desculpa por tê-la incomodado. O tempo passa e vemos que Sumire está deprimida porque ela propôs ir ao parque de diversões, mas Yuzo não pode ir em um dos brinquedos, porque ela era muito pequena. Então a garota pede para Aki para animá-la, e ele não acha isso certo, mas ela o vestem de mulher e obriga a entrar. Ele percebe que o quarto de Sumire era bastante feminino e diz a ela que faria o que ela quiser para animá-la. Ela pede que ele a toque, e ele obedece, tirando as roupas dela e colocando um pijama. No final, descobrem que ela estava triste porque ela não carregou Yuzo, e Aki pede para carregar para ela se sinta melhor. Ela faz isso e se anima novamente, então eles saem do quarto e ela pede desculpa para todo mundo. Em seguida, eles voltam ao parque de diversões, mas Yuzo agora está usando uma galinha na cabeça, mas ela ainda não tem altura para entrar no brinquedo. Depois Yuri pede um favor para Aki, e ele aceita e o leva para o quarto. Aki pede para que vista uma fantasia de Mei, e embora Aki quisesse recusar, ele aceita, como faz muitas outras fantasias, enquanto Yuri acaba tirando fotos dela em cada uma delas. De repente, Yuri quer que vista um maior de menina, fazendo um barulho chamando a atenção de Ayaka, que vai até o quarto, e quando ele entra, Aki e Yuri se escondem no guarda-roupa, para que Ayaka não veja vestido de menina, mas depois Yuri faz ver que estavam bem próximos, e eles se encontram na sala de jantar, Aki com Yuzo e Ayaka. E Yuzo lhes conta sobre a revista dela, que fala sobre a preparação da noiva, que é como ser uma boa esposa, e Aki acaba imaginando ela como uma noiva de seu casamento. Yuri e Sumire chegam, e elas também começam a imaginar a mesma coisa, até perguntarem a Ayaka. E Ayaka lhe diz que não quer se casar, porque do jeito que ela está agora, ela está feliz. Depois Yuzo pergunta a Aki com quem ele se casaria, mas quando ele estava prestes a responder, Yuzo zomba dele e não deixa ele responder. De volta ao seu quarto, Aki começa a pensar em como ser mais masculino para conquistar o coração de Ayaka, e lê a revista que pode se casar se ele souber cozinhar. Então ele vai para a cozinha e pede para Ayaka cozinhar. Então ele vai preparar a janta, mas Sumire zoa dele, dizendo que desse jeito ele já pode até casar com um homem. E saber cozinhar não vai fazer mais masculino. Depois disso, Aki ficou triste por toda a confusão. Então, atrás dele, Yuzo aparece e lhe pergunta se os homens gostam de garotos com grandes, já que ela tem pequenos, e ele ajuda a descobrir como fazê-lo crescer. E em seu quarto, eles descobrem na internet as massagens que pode ajudar. Então Aki pensa em perguntar a Ayaka, e no final, ele acha que ela só tem grandes porque ela é muito simpática. Ele corre para ver Yuzo, e diz a ela que os sugoi crescem desde que você seja legal, irritando ela e fazendo ela bater nele no final. Os dias se passam, e vemos que Ayaka vai consertar as goteiras no telhado, pois a estação das chuvas está se aproximando. Aki percebe e a ajuda, mas quando terminam, ela vê que as escadas caíram, e eles não podem descer até que as meninas cheguem. Mas elas estão trabalhando no conselho estudantil. Mais tarde as meninas chegam, e encontram eles se abraçando, porque Aki quase caiu do telhado. Algumas semanas depois, a temporada de verão começa, e vemos que Aki preparou uma piscina para Yuzo. Então Yuri aparece para tirar seu vestido. Yuzo se assusta, com uma mangueira molha Ayaka e Sumire. Então elas acabam jogando na piscina. Todas as meninas estavam em suas roupas de banho, inclusive Ayaka. Mas enquanto brincava na piscina, as meninas não deixaram Aki entrar. Depois ele foi conversar com Ayaka. E quando as meninas saíram, os dois entram para brincar juntos. Embora ele peça a ela que o deixe vestir a roupa de banho primeiro, mas Yuri estava se escondendo enquanto tirava fotos dos dois brincando. O dia passa e Aki encontra Yuri tirando fotos. E ela acaba mostrando para ele uma foto de Yuzo mudando. Então Sumire aparece. E ela faz com que Yuri lhe mostre todas as fotos de Yuzo. Yuri vê que Aki viu e ouviu tudo. Então ela ameaça matar ele, a menos que ajude a tirar fotos de Ayaka, mostrando como ela realmente é. Ele aceita, mas Aki é muito ruim em se esconder. E Ayaka acaba descobrindo e permite que ele tire várias fotos dela. Depois Aki a mostra para Yuri, mas vendo que as fotos não têm utilidade para ela, Aki acha que ela vai matar ele, mas Yuri deixa claro que era apenas uma brincadeira. Então chega as férias de verão, e Ayaka conta isso a todos. A partir de amanhã, eles começarão a fazer seus deveres de casa, e que elas vigiará um a um, começando pela Aki. No dia seguinte, vemos que ela se vestiu de professora para garantir que Aki fizesse a lição de casa corretamente. E quando ele terminasse, ela daria a ele uma recompensa. E Aki imagina muitas coisas, ele aguenta até o fim. Mas quando ele termina, ele vai ao banheiro, e quando volta, ele pede sua recompensa, que na verdade era um sundae de sorvete. Enquanto toma um sorvete, a campanha da porta toca, e era a Yatsuhu, a garota da loja do bairro, que trouxe um pedido de refrigerante que a Ayaka comprou para comemorar com todos quando terminarem suas tarefas. Além disso, ele lhe dá uma cerveja de presente, para que ambos aproveitem essa oportunidade, já que estavam sozinhos em casa, e eles servem bebida um ao outro, Aki refrigerante e Ayaka cerveja, mas acaba ficando bêbada, então as meninas chegam também, e elas percebem, então Ayaka começa a se atirar sobre elas, beijando Yuzo, e deixando Sumire e Yuri confusas. Então, quando elas estão prestes a beijar Aki, melhor deixar para quando ele for adulto. Então ela adormece. Ela acorda depois de um tempo e está deitada no colo dele, então ela pede desculpa a ele, e diz que não se lembra de nada, mas quando ele sai do quarto, ele diz a Aki que ela vai esperar por ele. Alguns dias depois, estava muito quente. Aki entra em seu quarto e
encontra uma garota com a blusa aberta e sem sutiã. Então eles se olham fixamente e ele sai do banheiro assustado, perguntando quem é ela. Depois disso, a garota lhe diz para entrar, e dentro do seu quarto, ela se apresenta como Nana e pede desculpas por usar o quarto dele, dizendo que o quarto era dela, e nesse momento Yuzo entra pra calar a boca de Aki. E quando vê Nana, as duas começam a discutir pra ver quem fica com Aki. Nana vence, e quando elas estão brigando por ele, Ayaka entra na sala e fica surpresa ao ver Nana, e diz que ela é sua irmã mais nova. Passamos para o almoço, e vemos que Nana é muito amigável com as meninas, mas Yuzo não gosta dela. Apesar disso, Nana chamou elas para saírem nessas férias de verão. Enquanto isso, Aki diz a Ayaka que as duas são muito diferentes, já que Nana é muito energética. Em comparação com Ayaka, no dia seguinte, Aki acorda e percebe que Nana está deitada em seu lado. Ele fica assustado e acorda. Então ela percebe que está sem maquiagem e sai correndo. Um pouco mais tarde, entra de volta no quarto e mostra para ele o esconderijo secreto, onde ela guarda um console de games. Ela diz a Aki para jogar, e como ele nunca havia jogado antes, ela começa a zoá-lo para ensinar como jogar. No final, Aki consegue ganhar uma, mas devido à pressão ele desmaia. E quando acorda, ele percebe que ela realmente é parecida com a Ayaka. Nana diz a ele para continuar jogando, e assim eles passam um dia. Então a Ayaka entra no seu quarto para dizer para Aki que a comida estava pronta. E quando vê Nana, briga com ela por estar jogando muito tempo, e também lhe diz para não ficar com Aki, porque ela não cuidaria dele. À noite, Aki sonha com as duas irmãs, e em suas roupas de banho, mas é acordado por seu despertador. Quando ele percebe que Nana estava dormindo ao lado dele de novo, eles vão para a piscina, a pedido de Nana. E já lá, as duas garotas começam a incomodar Aki. Nesse momento, Nana aparece e o defende, até que se dá conta que as duas garotas são o Sonomaiko e o Uchi Fukimiya, duas amigas do colégio de Nana. Elas perguntam se ele é o namorado dela, mas Nana responde que ele é seu animal de estimação. Nesse momento, a Ayaka aparece e quer levar a Aki para ensiná-la a nadar, mas Nana lhe pede que empreste por um dia, já que ela disse às amigas que ele é dela. Portanto, Nana insiste nisso e a Ayaka se recusa, porque a Aki está sob seus cuidados. E Nana propõe uma corrida de natação na piscina, e quem ganhar ficaria com Aki. A corrida começa, e as amigas de Nana são os jurados, mas ela se distrai com Aki e não vê quem ganha. No final, Nana não consegue vencer de sua irmã, e elas passam o dia inteiro competindo na corrida. Depois disso, quando Nana desiste, suas amigas já tinham ido embora, e já estava de noite. Então, quando a Ayaka diz para começar a ensinar a nadar, a piscina estava prestes a fechar. Uma noite, Aki e Yuzo estão assistindo um filme de terror. Embora Yuzo estivesse muito assustada, ela obriga ele a ver e assistir, porque ele não pode passar o verão sem ver um único filme de terror. Quando o filme terminou, Aki estava escondendo seu medo, porque Nana disse uma vez, como a casa é muito antiga, poderia haver fantasmas. Já em seu quarto, ele ouve umas batidas na parede, mas quando sai, percebe que não há nenhum quarto ao lado dele. Então ele vai para o quarto de Ayaka, onde encontra Yuzo, que havia ido dormir com ela, por medo, e Aki lhe conta sobre os barulhos que havia ouvido. Ayaka explica que ao lado do seu quarto é um armazém abandonado. Aki então toma coragem para ir dar uma olhada, descobrindo que Nana tinha uma academia escondida e sem permissão de sua irmã. Então, quando a Ayaka percebe, manda ela tirar tudo de casa. Então, logo no dia seguinte, vemos Nana com Yuzo e Aki. Nana pede para Yuzo colocar tudo no quarto dela. Ela responde que não poderia, porque ocuparia muito espaço em seu quarto. Elas começam uma competição de resistência, e quem perder deve manter tudo em seu quarto. Agora, na competição, quem está ganhando é Nana, mas Yuzo é derrotada nas barras. Como ela é menor, é mais leve e consegue aguentar mais tempo pendurada. Então a Ayaka chega e diz que os quartos são pequenos e elas devem deixar suas coisas no depósito. Depois da competição, Aki tenta ajudar a Ayaka com suas tarefas, mas ele não consegue. Embora possa não parecer, o trabalho de Ayaka é difícil. Então Aki pensa no que fazer para ajudá-la. Enquanto a Yuri estava ouvindo tudo, diz que vai tentar ajudá-lo. Eles entram no quarto de Sumire e a amarram, para que Aki aprenda a fazer a massagem. Depois ele procura a Ayaka e oferece para ela. Ela aceita as massagens, e quando ele começa a tocar em seus quadris, a Ayaka chama ele de pervertido, mas o deixa continuar. Aki percebe que a massagem está dando um efeito errado, e a Ayaka vai embora porque ficou muito animadinha. Aki diz a Yuri que as massagens com a Ayaka não funcionaram, então eles amarram Sumire de novo, porque acharam que Aki não tinha aprendido bem, massageando novamente. Outro dia, Aki ainda está pensando em como ajudar a Ayaka, quando de repente vê Nana brigando com suas amigas por não terem terminado o dever de casa de verão. Nana percebe que Aki estava observando ela, e para incentivar elas a fazerem a lição de casa, a cada página que elas terminarem, seria 10 segundos para fazerem o que quiser com Aki. Dentro do quarto, elas realmente fazem a lição, e como prometido, fazem brincadeiras com ele, que começam inocentes, mas vai ficando mais quentes conforme o tempo vai passando. Até que a Ayaka entra no quarto, e as meninas decidem fazer uma pausa e jogar um jogo. O jogo consistia em sortear palitos aleatoriamente, e quem ganhasse, escolheria por números quem comeria um doce juntos, até que se beijassem. Primeiro eles fazem isso com Aki e Ayaka, mas a Aki desiste antes de se beijarem. Nana se revolta por querer beijar Aki, mas antes que conseguisse, a Ayaka interrompe eles, e diz que está tarde e precisam terminar suas tarefas. Outro dia em seu quarto, Aki estava com Nana, e ela contou sobre o festival de verão, que aconteceria na próxima semana, e que depois disso, ela voltará para a escola e terá que ir embora. Mas Aiko não estava prestando atenção, então ela o prende com uma chave de braço. Começa a dizer que ele ficará sozinho. Os dias se passam e vemos Aki ajudando a carregar as compras de Ayaka, e ao chegar em casa, Nana se aproxima dela e diz à irmã para fazer o que ela costumava fazer com ela, e as duas saem e vão para o quarto de Ayaka. Aki começa a ouvir barulhos estranhos e começa a imaginar coisas eróticas. Quando Nana sai e vê que ele diz que estava limpando
tampando os ouvidos, pergunta se ele quer que a Ayaka faça isso com ele também. Mas antes que ele pudesse responder, Nana já estava dentro do quarto com ele e pediu à irmã que limpasse as orelhas de Aki. Enquanto ela fazia isso, o Aki estava tão relaxado que acaba dormindo. E quando termina, Nana aparece e tira foto dele e usa para provocá-lo com as outras meninas. Depois Yuri mostra Aki. Todas elas apagam quando a Ayaka limpa suas orelhas, e assim elas param de provocar ele. Chega o dia do festival, e Nana vai mostrar seu yukata para Aki, e a Ayaka lhe diz que ela não usa, porque nunca consegue encontrar o tamanho certo, e Nana lhe diz que comprará pela internet. Aqui podemos ver que a Ayaka não usa muito computador, nem celular. No quarto de Yuzo, vemos que quando Yuri sumir e termina de arrumá-la, ela vai para o quarto de Aki para convidá-lo para o festival, mostrando que tem sentimentos por ele, mas quando abre a porta, ele vê Aki com suas duas irmãs e fica com raiva, e faz sair chamando de idiota. Mais tarde no festival, a Ayaka e Nana seguram a mão de Aki para que eles não se percam. Ele aceita, mas Yuzo aparece e avisa a Ayaka que Yuri e Sumire estão querendo olhar outras lojas, e ela ainda está com raiva de Aki. Então ele pede para que as irmãs soltem sua mão. Depois eles vão para os jogos e Aki é muito ruim, e Nana era muito melhor que ele, tanto que ela começa a ganhar vários prêmios. Então as amigas de Nana e as irmãs chegam com Aki, e elas vão começar na barraca de Yatsu. Yatsu oferece um copo de cerveja para Ayaka, mas ela recusa, pois precisa dar exemplo e cuidar de Aki. Mas depois as meninas começam a oferecer muita comida para ele, e Aki fica envergonhado e acaba fugindo. Então, vemos umas garotas procurando por ele, e Nana liga para Yuzo para lhe dizer que Aki está perdido. Por outro lado, ele está longe do festival. Quando ele quer voltar, vê os fogos de artifício começarem. Ayaka chega e o encontra, e eles ficam lá assistindo os fogos, até que pelos altos-falantes, Yuri começa a chamar eles, e quando estão todos juntos, começam a assistir os fogos de artifício, até que eles acabem. E finalmente, eles voltam para casa. Aki estava jogando videogame com Nana, e ela pede que ele jogue com ela novamente quando voltar, deixando ele muito triste, porque ele sente que sentirá falta dela quando sair daqui. No dia seguinte, Nana se despede, e Aki sai correndo para lhe dizer que vai melhorar nos jogos quando ela voltar. Mas então Nana chega em um domingo, e diz a Aki que vai visitar com frequência, já que não tem aula no domingo, quebrando o clima de despedida dramático de alguns dias atrás. Um dia, Aki e Yuzo estavam escovando os dentes, quando Ayaka aparece vestido de forma peculiar, e diz que está na hora de ir embora, surpreendendo Aki. Ela explica a ele que vão ajudar no trabalho, ele diz que pediu Yuzo para que contasse, mas ela acabou se esquecendo. Quando elas chegam, essa garota explica que é festa de outubro, e que ela sempre precisa de ajuda, mas como só havia meninos trabalhando, só havia uniformes para elas. Ele lembra ela que Yuri lhe deu uma mochila para casos como esses, e animado, pensa que foi salvo de usar roupas femininas. Ele a abre, descobrindo que dentro dela havia uma peruca de menina, e ele tem que se vestir de vestido e peruca. Os clientes começam a chegar. Aki começa de forma bastante estranha, mas com o passar do dia, ele fica cada vez melhor. Como ele mesmo diz, não quer ser fardo para Ayaka. Ele termina o dia e é parabenizado por ter feito um bom trabalho, mas percebe que Ayaka estava bêbada, e chega no fim de semana, as meninas saem para uma viagem à escola. Quando saem, percebe que está fazendo bastante frio, então Nana chega para passar o dia com eles. Ayaka prepara batata assada, e depois disso as irmãs vão tomar um banho juntas, e vemos que Nana está preocupada com seu físico, e começa a examinar o corpo da irmã, dizendo que se ela não se cuidar, ela ficará gorda. Mais tarde, Aki ouve um barulho do depósito, então ele será visto pensando que é um ladrão, mas na verdade é Ayaka, querendo usar o equipamento de ginástica da sua irmã para perder o peso no dia seguinte. Ayaka vai acordar Aki, mas estava exausta, e acaba desmaiando na cama dele. Aki fica muito preocupado e vai avisar Yuzo, que acha que é só um resfriado. Então eles cuidam dela até irem para a escola, porque eles têm trabalho no conselho, e deixam Aki sozinho cuidando de Ayaka. Quando ela acorda, ela percebe que está no quarto de Aki, e bem no momento que Aki entra com uma sopa que preparou para ela, e explica que cuidará dela, então ele alimenta Ayaka. Quando termina, Aki percebe que ela está muito suada e que precisa se secar, mas pede para que Aki a ajude a secar suas costas. E quando termina, ela se vira e pede que ele segue a área embaixo de seus seios. Ele fica nervoso, mas concorda, porque precisa cuidar dela. E no final, Ayaka lhe agradece e acaba trocando seu pijama. No dia seguinte, Ayaka se sente bem agora, embora os meninos suspeitem que Aki possa ter feito algo de errado com o fato de Ayaka estar doente, mas ele nega. E Ayaka diz que se ele ficar doente, será sua vez de secá-lo completamente, fazendo que as meninas duvidem dele. Yatsu chega com uma entrega para Ayaka. Ela aproveita a oportunidade e lhe dá alguns ingressos para o aquário, e também pede ao gerente para entrar e tomar um drink com ela. Ayaka lhe diz que ainda é muito cedo, mas deixa entrar para beber mesmo assim. Era Halloween e Aki estava passeando em um festival, quando se depara com Nana, Michael e Mia, que o levam em um bar de karaokê. Quando elas chegam até Aki, eles percebem que era muito apertado e Nana faz ele sentar ao colo dela. Depois disso, as garotas começam a cantar suas músicas favoritas, até que chegou a vez de ele cantar. Mas ele não sabia como usar o controle remoto, porque nunca havia ido a um karaokê antes. Nana o ajuda a escolher uma música, e quando ele está prestes a começar a cantar, as garotas ficam hesitadas e começam a provocar ele mais tarde. Aki quer voltar para o dormitório, mas as garotas o impedem e o levam para tirar fotos juntos. Então Nana entra sozinha com ele e tira uma foto fazendo corações com suas mãos. Isso deixa suas outras amigas com inveja,
então elas entram para tirar uma foto com ele, dando um beijo em cada bochecha. No final, elas dão a foto para Aki, para que ele possa mostrá-la para suas amigas. Ele chega em casa de noite, e a Yuzu aparece disfarçada de diabinha, quando Aki entra em casa. Sua foto cai e Yuzu vê e começa a brigar com ele. Nesse momento, Yuri e Sumari aparecem, e elas ouvem a voz de Yatsu, então Aiko vai ver o que está acontecendo e encontra ambas muito bêbadas. Yuzu começa a brigar com eles, mas eles agarram e começam a beijá-la e abraçá-la, então as outras duas vieram tentar ajudar, mas no final elas terminam da mesma forma. Aki vê tudo isso, então ele decide ir para seu quarto e ignorar tudo que havia visto. Algum tempo depois, vemos Aki e Ayaka no aquário, se divertindo muito, enquanto Aki se lembra quando Ayaka o convidou, e também de como Yuzu não concordou em ir, por medo dos tubarões. Durante todo o passeio, ele tenta esconder o fato de que gosta de coisas fofas, mas Ayaka percebeu e comprou para ele duas pelúcias de pinguim. Ele dá o pinguim para Yuzu. Outro dia Ayaka estava com Sumire, e ela mostra algumas fotos de quando eram mais novas. Então Yuzu chega e começa a brincar, e dizendo que elas são irmãs, mas nenhum deles consegue fingir direito, porque se sentem envergonhados. As meninas percebem que todos na casa são filho único, e a única referência de irmã mais velha que eles têm é a Ayaka. Então elas perguntam a Aki, já que tem uma irmã mais velha, mas ele se lembra de como sua irmã sempre faz parecer um motivo de piada. Então vemos como uma garota chega ao bairro, e ela fica na frente da casa, dizendo: eu encontrei você. No dia seguinte, ele é acordado por essa garota, que estava com as roupas de Yuri em cima dele. Aki achou que era Ayaka, mas depois ficou chocada ao ver que na verdade era sua irmã, e então Ayaka abre a porta e ouve um barulho e vê o que aconteceu. No café da manhã, sua irmã se apresenta como Shina Matsuri, e vemos como ela trata Aki como se fosse sua irmã. Ela até o veste com roupas semelhantes a ela. Todos gostam da maneira de como ela o trata, exceto por Yuzu, que afirma que não é sua irmã, mas sim a irmã dela. Mas Matsuri começa a intimidá-la, para que não fale mais sobre isso. Então Matsuri quer levar Aki para casa, e Aki se recusa. Mas ela não lhe dá os ouvidos, até que Ayaka intervém e não deixa que leve para casa. Matsuri coloca Ayaka à prova e diz que se ele passar, sua irmã ficará à residência, mas se ele não passar, ela o levará embora. Então o teste começa com o almoço. Mesmo que ela não diga, tentando esconder, acaba se deliciando com a comida de Ayaka, mas Ayaka continua sua provação ao longo do dia. Então no final, ela descobre que Ayaka mima muito sua irmã, e Ayaka diz que tratará todos os dias como se fosse a irmã mais velha, inclusive que gostaria que Matsuri morasse lá. Matsuri tem medo de gostar de lá. No final do dia, ela diz a Ayaka que terá que fazer teste novamente. Se não acertarem, ela levará sua irmã embora. No dia seguinte, enquanto Aki e Ayaka estavam fazendo as compras, Matsuri começa a espioná-los. E quando vê algo supostamente ultrajante, ela corre em direção a elas para impedi-las. Mas na verdade era apenas a Ayaka que estava colocando comida na boca dele, porque ele estava carregando as sacolas. Ayaka se propõe a ir compra com elas, mas Matsuri se aproveita da distração de Ayaka para levar seu irmão embora. Elas entram em um beco e Matsuri quer forçar a Aki a ir com ela, e se recusa, e diz que se ela se importa tanto, deveria morar no dormitório com ele. Ela não aceita, e quando percebem, os dois estão perdidos, tentando encontrar o caminho. Matsuri tropeça e machuca o tornozelo. Aki então a carrega para o dormitório, enquanto ela se lembra de quando eram pequenos. Aki tinha que carregá-la cada vez que ela caía. Eles chegam ao dormitório, e Ayaka estava preocupada esperando por eles, Matsuri aceitando que seu irmão vive lá com essas garotas que parecem ser legais. Alguns dias depois, vemos como todos estão se preparando para ir para a escola, quando de repente Matsuri chega de uniforme, e ele diz que estudará lá nas redondezas e a visitará com frequência. Ela também diz a Ayaka que não entregará seu irmão a ela. Em outro dia, vemos como Aki ajuda Ayaka a colocar o kotatsu. E com o passar do tempo e a aproximação do Natal, enquanto caminham pela rua, Yuzu descobre que Aki ainda acredita no Papai Noel. Então quando chegam em casa, ela conta sobre isso, e todos concordam em não contar a verdade para ele. Mas o que preocupa mais é que ele sempre fica acordado no Natal para poder ver o Papai Noel, e no dormitório estavam Nana e suas amigas. Até Yatsu chegou com um pedido de bebidas para Ayaka, mas enquanto todos estavam animados para o Natal, Yuzu ainda está preocupado que Aki não descubra que o Papai Noel não é real. Então Nana aproveita o fato de Aki estar sozinho para convidá-lo para sair, mas ele se recusa, dizendo que não será um menino mau, porque se for, Papai Noel não lhes trará nada. E quando ela está prestes a lhe contar a verdade, Yuzu aparece, e então explica a Nana que ele acredita no Papai Noel, e Yuzu explica que quer ficar acordada. Nana aconselha Yuzu a dormir com ele. Por outro lado, vemos como Matsuri entra sorrateiramente e quer entrar no quarto do irmão. Após a reunião, as amigas de Nana saíram com Yatsui. Enquanto estão na residência, Nana diz à irmã que dormirá com ela em seu quarto, e diz a Yuzu para fazer um esforço, enquanto elas estavam entrando. Ayaka percebe um barulho no depósito, e quando vai dar uma olhada, encontra Matsuri tentando abrir a porta. Já no quarto de Aki, ele tenta ficar acordado a noite toda. Quando ele toca Yuzu e diz que vai dormir com ele, então ele acha que ela também quer ver o Papai Noel e deixa entrar. Uma vez lá dentro, ela aconchega Aki, e quando se recusa a dormir, ela sobe em cima dele e diz que deve dormir para o seu próprio bem, e ela se deita ao lado dele e começa a enrolá-lo, forçando a dormir. Matsuri e Yuri entra na sala de jantar, e elas perguntam por que não entrou. Matsuri explica seu plano. Nesse momento, Ayaka aparece com um copo de leite
extremamente quente e pede desculpas a ela por não ter percebido que estava do lado de fora o tempo todo. No quarto, ele luta para não cair no sono, mas se sente tão confortável com Yuzo dormindo ao seu lado que acaba caindo no sono também. Então, Ayaka com as meninas e Matsuri sugere Matsuri que entre e deixe seu presentinho, mas sem acordá-los. Já que Yuzo havia se esforçado para cuidar do sono de Aki, Matsuri aceita. Lá dentro, elas deixam o presente e vão embora. Mas nesse exato momento, Aki abre os olhos e meio adormecido, ele acha que é o Papai Noel. Ele acha que o Papai Noel se parece com Ayaka e adormece novamente. Logo no dia seguinte, Aki diz a Ayaka com entusiasmo que o Papai Noel se parece com ela. Ayaka concorda e diz que ganhou presentes por ser um bom menino. O ano novo está chegando e vemos que todos estão limpando a casa, até mesmo as meninas. E elas entram no quarto de Aki para limpá-lo e encontram uma revista escondida com um homem musculoso na capa. Então ela interpreta mal. Elas terminam a faxina e chegou a hora do jantar. Enquanto estava comendo, Matsuri nos conta que se inscreveu para a mesma escola de Nana e também que Nana disse que não passaria um ano novo com elas. Depois que elas terminam de comer, as meninas se sentem cansadas, então vai dormir, desejando Aki e Ayaka um feliz ano novo. Ayaka pergunta para ele se vai ficar acordado. Ele diz que não quer que ela passe o ano novo sozinha, então ela concorda em ficar acordada até tarde. Enquanto esperam, ele diz que está feliz por ela ser responsável por ele, e ela promete cuidar muito melhor dele próximo ano. Chegando em casa, Aki mal consegue ficar acordado, e ela deseja um feliz ano novo e ajuda a dormir. Então no dia seguinte, vemos que eles vão para um festival onde encontra todos comemorando. Então as meninas fazem seus desejos para o próximo ano, e Aki pede para ficar mais próximo de Ayaka, mas que ela comece a ver ele como um homem, e as meninas provocam ele, querendo saber qual foi o desejo dele, e ele volta correndo para pedir outro pedido.